Oi, crocheteiras e crocheteiros também, precisamos conversar. Sabe aqueles dias em que as coisas simplesmente não fluem como a gente esperava? Que você senta para produzir cheia de ideias, motivação e nada dá certo? Pois é, hoje foi um desses dias por aqui. Eu comecei essa encomenda com o coração leve, animada, imaginando o resultado final, pensando em cada detalhe. Mas na prática foi diferente. O ponto não encaixava, a medida não batia, o acabamento não ficava do jeito que eu gosto. E aí começa aquele ciclo que toda crocheteira conhece. Faz, desmancha, faz de novo, desmancha outra vez. E não é só o fio que a gente desfaz. Às vezes parece que a paciência vai junto também. Confesso que teve um momento que eu parei, respirei fundo e pensei, será que hoje não é o dia? Mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha algo maior ali. Essa não é só mais uma peça, é uma encomenda. É mais do que isso, é uma encomenda que vai longe, que ela vai atravessar o oceano. E isso carrega uma responsabilidade diferente. Então eu precisei parar, me acalmar e lembrar o porquê eu comecei. Trabalhar com crochê não é só sobre fazer peças bonitas. É sobre constância, sobre paciência, sobre recomeçar quantas vezes for necessário. Porque ninguém mostra muito essa parte, né? Mas ela existe. Existe o erro, existe o cansaço, existe o dia em que nada parece dar certo. Mas também existe algo mais forte que tudo isso, a vontade de continuar. E foi isso que eu fiz. Eu respirei fundo, peguei o fio de novo e recomecei com mais calma, sem pressa. Às vezes a gente vai fazer uma peça de crochê e achamos que é só olhar igual a nossa colega faz, com muita velocidade, ser muito produtivo. Eu mesma sentei esse final de semana pensando, vou executar 6 suplá super rápido, eu já sei mais ou menos como que vai ser e pasme, não deu certo, né? Aquela vontade que eu tinha, aquele anseio que eu tinha de fazer tudo nesse único final de semana, não fluiu. Simplesmente não fluiu. Eu não sei aí do outro lado como que acontece com vocês. Se simplesmente vocês sentam e fluem o trabalho, ou se vocês precisam desmanchar várias vezes. Eu comecei meu ponto. Gente, o ponto não encaixava de forma alguma. Não encaixava. Não sei se isso trata de um cansaço também, às vezes mental, né? Que às vezes a gente já tá cansada mentalmente de tanto ter que pensar, de tanto ter que executar a peça. E nós, né, mulheres também, né? Eu mesma trabalho fora, sou CLT, aí dentro de casa tenho um trabalho de casa. Tem as demandas que são grandes, tem as crianças que necessitam de atenção e tem aquele desejo de se tornar uma empreendedora, tem aquele desejo de crescer aqui no YouTube, por exemplo, é um canal tão difícil para crescer, que exige paciência, que exige dedicação e no meio de todos esses turbilhões de coisas, de tarefas, de checklist, você vê que às vezes você não dá conta, né? Não é simplesmente executar uma peça. Eu prezo muito para executar uma peça e que essa peça seja de excelência, que seja quando a cliente for pegar para usar, ela simplesmente vê ali que não houve só um trabalho artesanal, mas houve um amor, houve uma dedicação. Não é a velocidade, né? Não é quanto tempo eu vou fazer 6 peças, e sim o quão lindo, o quão dedicado vai ficar aquele meu trabalho para minha cliente. Então, prestando atenção em cada ponto, como se fosse o primeiro. Gente, isso super acontece, né? Você tem que ficar contando ponto por ponto, porque a gente desacelera. Quando a gente desacelera, tudo muda. O crochê começa a fluir, a mente acalma e o processo volta a fazer sentido. E sabe o que eu aprendi hoje? Que nem todo dia vai ser produtivo do jeito que a gente quer, mas todo dia pode ensinar alguma coisa. Às vezes o aprendizado vem justamente no erro, no desmanche, na frustração, porque é ali que a gente cresce. Essa peça me exigiu mais do que técnica, me exigiu controle emocional. E isso também faz parte do processo.
Agora, aos poucos, ela tá tomando forma do jeito certo, no tempo certo. E olhando para trás, eu vejo que cada vez que eu desmanchei, não foi perda de tempo, foi ajuste, foi cuidado, foi zelo pelo resultado final. Porque quem trabalha com feito à mão, sabe, a gente não entrega só um produto, a gente entrega dedicação, história, é um pedacinho da gente. Então, se você estiver passando por isso também, se hoje seu crochê não está fluindo, não desista, respira, pausa se precisar, mas volta, porque vai dar certo. Talvez não no seu tempo, mas no tempo certo. E quando você finalizar, vai olhar para a sua peça com outro olhar. Um olhar de quem persistiu, de quem não desistiu no meio do caminho. E isso não tem preço. Agora eu vou continuar por aqui. Um ponto de cada vez, até essa encomenda ficar do jeito que ela merece. Me conta aí como foi o final de semana de vocês. Fluiu tudo certo? Né? Aqui, além de dar errado, eu parei. Fui pro culto, né? Fui ouvir uma palavra e eu voltei e continuei trabalhando, né? Porque nós temos prazos. Por exemplo, essa minha mercadoria tem que embarcar. Não, ela tem que estar no avião dia 6 de abril. E eu tava fazendo outra encomenda, então aquela encomenda exigiu tempo também, exigiu criação, usar meu lado criativo. E aí você vai falar assim, nossa, mas tem tempo ainda, tem tempo, mas nós precisamos trabalhar com folga, né? E é isso, pessoal, eu sigo por aqui, eu vou dar uma pausa novamente, vou pro culto, e quando eu voltar, eu creio que as coisas irão fluindo, e eu vou conseguir dar conta das minhas peças. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, curta, compartilha, deixa um comentário aqui para mim. Me diz o que você está fazendo, qual é a tua produção desse final de semana, se deu tudo certo aí no seu ateliê. Comentando, o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele vai indicando para mais pessoas. Meu intuito aqui neste canal é ensinar você verificar um pouco do meu dia a dia, das minhas peças, do que deu certo, do que deu errado. Não só olhar o lado bom, né? Sempre só compartilhar o lado bom, mas compartilhar também o lado de dificuldade, né? Atrás das câmeras existe um lado também que é difícil.
Então é isso, eu desejo uma semana abençoada para vocês. Não desistam, né? Por aqui também eu não vou desistir, vou continuar. Tenho muita coisa para fazer, muitos projetos ainda para concluir aqui para essa minha entrega de Portugal. E eu vou seguir crochetando, tá? Vou deixar mais um pouquinho aqui desse vlog, só uma musiquinha tranquila. Se você quiser aproveitar essa musiquinha, vamos crochetar juntas, né? Pega seu fio, vamos crochetar aí do outro lado. De repente, se você quer aprender a fazer essa peça, comente aqui embaixo, quero aprender essa peça, que eu vou trazer com o maior prazer para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem todas com Deus. Tchau!